os três grandes desafios ligados à questão da produção energética ou do acesso à energia, mas também a questão da soberania e segurança alimentar e a questão das mudanças climáticas. E dentro disso, como é que nós perspectivamos, por exemplo, tanto a questão da transição energética, mas a garantia em termos de produção, por exemplo, daquilo que são os serviços ecossistémicos que nos garantam alguma segurança alimentar, proteção dos saberes tradicionais, mas, acima de tudo, trabalhar para a redução das questões das desigualdades que também tem enfrentado o continente na relação comparativa com os outros, mas também ao nível dos países que constituem este continente. Antes a professora Cristina estava a dar alguns dados. É verdade que há uma tônica muito forte sobre a questão da transição energética em África. E os dados, cada vez mais, têm sido sustentados essa triangulação de que a melhoria da capacidade da resiliência climática poderá favorecer a promoção da segurança alimentar e, com isso, também utilizando aquilo que são os meios tecnológicos mais favoráveis, podemos ter a capacidade de aumentar o nosso potencial em termos de produção e consumo de energia limpa. Aqui há alguns paradoxos, e esses paradoxos, por exemplo, estão muito evidentes tanto na matéria da insegurança alimentar como na insegurança energética. Só 4 países da África que têm 100% da cobertura de energia. Só 4 países. Okay? E, por outro lado, estamos a falar de 54% da população que não tem cobertura energética. Então, mediante isso, nós encontramos formas de produção e consumo de energia que se concentram mais nas energias fósseis, cuja produção africana, em termos de capacidade de consumo, é de 91% e é o dobro a nível da Europa. A professora Cristina falou também de que a Alemanha e a França consumiram acima daquilo que a África consumiu em 2022, mas a verdade é que um cidadão europeu tem a capacidade de consumo de energia por mais de 9 pessoas que estão no continente africano. Portanto, a questão que se coloca em termos de transição energética é que, mesmo se retirarmos a África do mapa, o problema das mudanças climáticas vai continuar, porque a África não emite mais de 4% de dióxido de carbono. Portanto, há uma questão nessa discussão sobre caminhos que devem ser feitos, que tipo de progresso é que devemos alcançar e, ao mesmo tempo, também qual é que deve ser essa abordagem combinada entre esses 3 setores. Mas, ao mesmo tempo, há um apelo muito forte em termos da responsabilização do norte global, porque se o padrão de produção e consumo energético no Ocidente não transformar, nós não podemos ter nem resiliência climática, nem segurança energética, e muito menos segurança alimentar e nutricional. Então, os desafios que coloca é como é que os investigadores, os académicos, estão a olhar para essa questão. Para este painel, convidamos a professora Tiago Mota, que é professor de História da África e coordenador do curso de História na Universidade Federal de Viçosa, no Brasil. Convidamos também a professora Catarina Celada, diretora de Políticas e Estratégias do Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto de Portugal. E convidamos o professor Alessandro Santiago, que é professor e coordenador de pós-graduação em Computação Aplicada do Instituto de Pesquisas e Tecnologias do Estado de São Paulo. Como primeira intervenção, convido o professor Tiago a fazer uso da palavra. Agora? Ok. Bom, muito obrigado por estarem aqui resistindo bravamente. Quero agradecer a organização do evento, a Cristina D'Abril e todas as coordenadoras que compõem esse espaço aqui, que ajudaram a construir esse espaço. Para nós é uma grande satisfação o trabalho de vocês. Muito obrigado. Agradeço ao Miguel de Barros, que coordena aqui essa mesa, e em especial a presença de cada um de vocês e dos jovens angolanos que estão desenvolvendo as suas pesquisas. Talvez eu seja um dos oradores mais novos aqui
do evento como um todo. Eu tenho 34 anos e certamente sou um dos menos entusiastas da tecnologia. A minha apresentação aqui busca recuperar os contributos do conhecimento histórico para a solução de problemas globais contemporâneos. E a história que eu trabalho é uma história um pouco mais antiga do que estamos acostumados aqui. Então, eu trabalho com um período entre os séculos XIV, XV até o século XIX. É um tipo de conhecimento que tem sido relegado à condição quase de folclórico, pouco interessante para os problemas contemporâneos. E o que eu gostaria de fazer é propor reflexões a vocês no sentido de perceber a pertinência desse conhecimento. Bom, a minha pesquisa é centrada na região da Grande Senegâmbia, compreendendo Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, um pouco da Serra Leoa, e meu objeto principal tem sido o processo de expansão islâmica naquela área. Então, quando eu fui convidado para estar aqui nesse evento, eu me vi com um grande desafio, que é pensar como a minha contribuição enquanto historiador pode ajudar a produzir conhecimentos relevantes para os problemas que nós enfrentamos contemporaneamente. E aí eu começo com essa imagem que eu fotografei no Senegal em 2019. O Macky Sall esteve na mídia recentemente, em função da sua derrota no Senegal e da vitória de um dos presidentes mais novos do continente africano nessa semana. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Já estaria aqui, de todo jeito, essa imagem. Mas a questão era, a propaganda eleitoral era que o Macky Sall havia alcançado a autossuficiência de arroz no Senegal. E por isso ele seria, então, um ótimo candidato. Trabalhando com a documentação mais antiga, seja com textos escritos europeus, portugueses, franceses, holandeses, ingleses, mas também com tradições orais da Grande Senegâmbia e textos escritos localmente, essa propaganda me deixou um pouco perplexo, porque com as fontes com as quais eu trabalhava, a produção de arroz no Senegal era antiga e era intensa. Então, para mim, não soou como uma coisa super positiva, mas as perguntas que me vieram à cabeça foram: como a alimentação no Senegal se tornou tão dependente do arroz? Essa foi a primeira coisa. E a segunda é quando a produção local de arroz deixou de ser suficiente. Para responder essas questões, fui levado a pensar alguns outros debates, né? E o primeiro deles aqui, que é o tema central da minha apresentação, é precisamente a soberania alimentar. O foco no desenvolvimento de culturas agrícolas no continente africano tem recebido uma resposta muito técnica. Precisa-se produzir mais. E precisa-se produzir mais o quê? Isso parece não estar tanto na pauta, desde que sejam elementos presentes de uma agenda agrícola de exportação, com modificação do alimento, né? E essa perspectiva bastante técnica da produção do conhecimento é pautada na relação oferta-procura. Então, quando aumenta a procura e a oferta não aumenta, chega-se a um ponto que passa a produção, a natureza, a população e alcança o estado de catástrofe. E essa ampla produtividade buscada, ela é muito marcada pela mercantilização da agricultura. Eu venho da Universidade Federal de Viçosa. É uma das principais universidades agrárias do Brasil. Grande parte da tecnologia que existe no Brasil hoje para o desenvolvimento do cerrado ou da savana brasileira para o agronegócio foi produzido na Universidade Federal de Viçosa, e essa universidade tem exportado conhecimentos dessa área, especificamente para Angola e Moçambique. E há vários estudantes angolanos e moçambicanos lá, e, invariavelmente, eles estão interessados em grandes commodities agrícolas para os seus países. Então, produções de cacau, produções de café, de tabaco, grandes culturas que supostamente levariam ao desenvolvimento dos seus países. Mas a questão que nos colocamos é: será que o agronegócio não é uma condição pós-colonial da mesma lógica colonial de uma agricultura voltada para o mercado externo que não atende às demandas domésticas? O Brasil é conhecido pela sua produção agrícola de exportação, mas não é o agronegócio brasileiro que alimenta a população no Brasil. Quem alimenta a população no Brasil é o pequeno agricultor, que tem muito pouca atenção, muito pouca visibilidade, embora haja políticas públicas que possam permitir a soberania alimentar nacional. Para pensar no continente africano, a explicação para a crise alimentar
sempre remete ao fator colonial. Então, é bem conhecido, a tese, né, de que a colonização agrícola redirecionou a força de trabalho e os recursos produtivos para o mercado externo. Então, isso levou a uma desestabilização da agricultura produtiva local e um sistema de crise, uma crise endêmica de falta de alimentos, já que a produção não era para o mercado interno. Por outro lado, um fator que eu considero muito importante aqui também é que o colonialismo produziu uma nova cultura alimentar, baseada no racismo e no etnocentrismo, implementada por meio de políticas como o Código do Indigenato. O que eu quero dizer com isso? Antes do Senegal se tornar tão dependente do arroz, se comia muita coisa. Havia vários outros cereais que estavam lado a lado do arroz para compor a dieta alimentar. Havia o fônio, havia o sorgo, havia o mileto e o arroz também. O arroz fazia parte dessa dieta. Com o colonialismo, o arroz é levado à condição de comida que civiliza, enquanto que os outros grãos locais são levados à condição de comida que degrada. Então, há um interesse em comer a comida que civiliza pelo seu valor simbólico, não pelo seu valor nutricional. E essa comida que degrada é desprezada, embora ela seja mais abundante. E o que eu quero dizer com abundante aqui? Vários estudos já foram feitos e demonstraram que as culturas agrícolas nativas são mais resilientes às crises climáticas. Ou seja, a oferta de alimentos pode ser maior se houver um foco maior no patrimônio agrícola local, no patrimônio nutricional local, em detrimento dessa produção alimentar que leva esse status simbólico de comida que dignifica ou que civiliza. A busca por esses alimentos civilizadores, digamos assim, faz com que todos nós, ou quase todos nós, comamos pão pela manhã, embora o trigo seja feito em poucos lugares do mundo. Muitas das nossas culturas se alimentavam de outros produtos no café da manhã, por exemplo, no mata-bicho. Mas a gente passou por um processo de unificação da dieta em função de um valor muito mais simbólico do que nutricional. Então, nesse sentido, é importante apontar, na minha perspectiva, qual que é o problema invisível que subjaz toda essa proposta. E aqui eu chamo esse problema de síndrome do tempo curto. Os estudos históricos sobre agricultura, produção agrícola e problemas agrários são majoritariamente focados no período colonial e pós-colonial. Parece que o mundo começou no século XIX, como se essas coisas não existissem antes, como se não existisse antes da presença europeia massiva no continente, culturas autóctones, principalmente no que diz respeito à produção alimentar. E qual que é o impacto disso? As políticas públicas são construídas a partir dessa miopia histórica, que não consegue visualizar como que era antes dessa presença europeia. E esse antes, eu não estou falando exclusivamente no tempo, eu estou falando também do sentido anterior simbólico. Hoje, nós ainda temos comunidades em vários países, no continente africano, Angola não é diferente disso, na qual se cultiva alimentos que não têm mais esse valor dignificante, mas que eles não fazem parte da pauta nacional de produção agrícola. E a minha proposta, então, é ampliar a percepção histórica da agricultura e das culturas alimentares autóctones, revalorizando os alimentos e a culinária locais. Por exemplo, num evento dessa magnitude, seria um espaço para que nós saboreássemos os alimentos típicos de Angola, para que esse patrimônio nutricional e culinário angolano fosse valorizado, para que as frutas do país fossem percebidas. Então, espaços como esse podem servir como um mote de revalorização dessa cultura autóctone. E isso exige esforço deliberado nosso, individualmente, coletivamente, e também políticas públicas. Como que era a questão da produção europeia, né, retomando o ponto ali do Macky Sall, na Senegâmbia, antes da colonização dos europeus? A cultura alimentar era ampla e diversificada, contando com cereais locais como o fônio, painço, milheto, além do arroz. O fônio, por exemplo, continua a ser produzido em alguns lugares, principalmente no Vale do Rio Senegal, mas ele é visto como comida da fome. Então, é a coisa que se come quando não tem o que comer. Quando falta arroz, se come esses outros produtos. Será que é por uma apreciação do sabor? Essa percepção do sabor foi historicamente construída. E o sabor ele é muito mais simbólico do que propriamente sensitivo aqui.
Então, vários alimentos eram preparados com esses grãos e deixaram de ser por uma questão de escolha, não por uma contingência. E a modificação nessas escolhas faz com que a soberania alimentar se torne mais distante. O cultivo de alimentos autóctones permitia uma dieta mais diversa, portanto, não era uma comida à base de arroz todos os dias. Pode-se comer outras coisas, principalmente ao longo do ano. Nós temos um problema que é global, é que quase todos nós comemos laranja, banana o ano inteiro, mesmo quando não é época de laranjas e bananas. E as outras frutas da estação são quase sempre relegadas a uma condição secundária. Então, o nosso problema não é falta de produção, é um problema cultural dos nossos hábitos que foram moldados em função de um princípio de civilização que está externa a nós. E quando eu falo nós, eu digo na América Latina também. Na América Latina, nós temos esse mesmo problema, essa mesma situação. As culturas autóctones dos povos indígenas que preservam as florestas, que têm uma produção agroflorestal ecológica, são preteridas em função do agronegócio e a ideia de que esse agronegócio é civilizador. Então, o que eu estou dizendo aqui não é eu para vocês, mas um diálogo que enseja a todos nós no grande sul global. E essa proposta que eu trago aqui para a gente pensar junto, ela envolve uma pesquisa histórica baseada na revalorização de patrimônios agrícolas locais, políticas públicas de apoio a cooperativas familiares e pequenos agricultores, que é, na prática, quem produz a comida que alimenta todos nós, e uma sensibilização popular sobre a importância das culturas locais para a diversidade de patrimônios alimentares da humanidade. Aqui, gente, eu queria deixar claro uma questão que me parece importante. Não se trata de nós saindo da universidade para ensinar as pessoas o que elas devem fazer ou comer, mas de trabalhar junto com a população, não para a população. A gente precisa sair do nosso lugar de privilégio e do nosso privilégio epistêmico, enquanto produtores de conhecimento, para reconhecer os conhecimentos que existem na sociedade e trabalhar junto da sociedade na promoção desses conhecimentos. Não sou eu que sei produzir o fônio, por exemplo, mas a minha contribuição pode ser de recuperar o valor simbólico que o fônio tinha para essa sociedade e aprender junto com ela na produção e desenvolvimento dessa cultura agrícola. Então, o que eu gostaria de deixar expresso, né, nesse terceiro ponto é que não se trata de nós indo ensinar a eles, mas de um trabalho colaborativo no qual a gente reconhece a existência de saberes fora da universidade e se associa à sociedade para preservar e desenvolver ainda mais esses saberes que já existem. Como fazer isso? Da parte do contributo histórico, a minha proposta seria trabalhar com documentação oral, com tradições orais. Aqui eu coloco uma foto do Centro Nacional de Artes e Cultura, na Gâmbia, onde há uma grande coleção de oralidades transcritas. Então, foram feitas muitas entrevistas entre os anos 50 e 80, nos quais os mais velhos das comunidades ao longo do Rio Gâmbia foram perguntados sobre uma miríade de fatores. E esses documentos estão disponíveis hoje para pesquisa. Além disso, essa metodologia se beneficiaria de um contato mais próximo com as comunidades, principalmente comunidades rurais, para colaborar na disseminação do conhecimento deles para o restante da comunidade, tendo em vista o valor simbólico dos alimentos na cidade. Então, aqui não é a cidade ensinando para o campo, mas é o campo trazendo informação importante para a cidade. E, além disso, a documentação escrita europeia pode ser útil também nesse processo. Eu trago aqui um extrato de um documento no qual uma fruta é descrita, dessa fonte, uma fruta da Serra Leoa, mais ou menos, e pela minha experiência com essa documentação, há imensas descrições da fauna, da flora, das frutas e dos sabores nesses textos. Então, uma história da alimentação engajada com os problemas contemporâneos, ela pode sim ser útil na resolução destes problemas, uma vez que ela valoriza o patrimônio local, agrícola, a cultura alimentar local e propõe o desenvolvimento, né, de plantações desses gêneros que são mais adaptados às regiões num contexto de instabilidade climática, como esse que a gente vive agora. Para encerrar, eu gostaria de concluir com algumas ideias, né? A primeira delas é que a tecnologia é importante, mas não resolve tudo. Do meu ponto de vista, a inteligência artificial é muito relevante,
mas ela acaba nos servindo pouco se nós não temos os elementos para produzir as máquinas que vão usar a inteligência artificial. Se a gente conseguir inserir as mulheres que trabalham no comércio de rua, por exemplo, no mercado financeiro, é muito bom, mas resolve pouco o problema se as ruas nas quais elas trabalham não têm saneamento básico. Então, me interessa pensar aqui que o que nós precisamos nos engajar não é no mais avançado, é no básico bem feito, no fundamental feito com atenção. Esse básico é o que nos falta aqui no Brasil e em vários outros lugares do sul global. O aumento da produtividade agrícola para a mercantilização de alimentos não é soberania alimentar. É uma manutenção da ordem colonial que virou a agricultura para fora e não para dentro. Então, os grandes investimentos em monocultura, infelizmente, não resolverão os nossos problemas. Do lado positivo, o foco na agricultura familiar e no pequeno agricultor contribui para a soberania alimentar e para o desenvolvimento local, ao formar pequenos mercados ao longo da comunidade nacional. A implementação de uma nova agricultura baseada em culturas locais, nova no sentido dessa implementação, mas não de produtos novos, produtos que já existem, né? Ela pode levar o investimento, ela se beneficiará do investimento em educação patrimonial e o reconhecimento do racismo alimentar, que tem levado, inclusive, ao nutricídio, que é a exclusão de elementos nutricionais para populações que são desprivilegiadas. E, por fim, o conhecimento histórico O conhecimento histórico que vai além da síndrome do tempo curto é um aliado na construção do futuro. A história não é uma curiosidade sobre o passado, mas ela nos ajuda a entender como a gente chegou aqui, como os caminhos que nós percorremos podem ser mudados, podem ser transformados, e nos ajuda a olhar para frente, reconhecendo as nossas origens. Muito obrigado. Obrigado, professor Tiago. Rapidamente, convido já a professora Catarina Salada. Não sei se está a acompanhar-nos online. Como disse anteriormente, a professora Catarina Salada é diretora de Política e Estratégia do Centro de Engenharia e Desenvolvimento do Produto, em Portugal. Tem a palavra. Seguimos ou aguardamos? Seguimos. Bom, infelizmente, como também superamos o tempo, é bem provável que as pessoas não tenham disponibilidade para aguardar para um painel que estava previsto por volta das 12h45. Vou passar agora ao professor Alessandro. Não sei se o professor Alessandro Tiago está online. Estou aqui. Não sei se vocês me Ok, ouvem, mas estou aqui. força. Um prazer em voltar a rever-te, embora em modo remoto. O professor Alessandro tem trabalhado bastante na questão da computação, mas também ao nível, por exemplo, de como é que as cidades e as zonas urbanas têm integrado a transição energética em termos de uso dos comportamentos e também na política espacial de gestão da energia. Por isso é com prazer e honra que volto a encontrar-te aqui e convidar-te para fazer o uso da palavra. Obrigado. Obrigado, Miguel. Acho que é sempre bom revê-lo, né, mesmo remotamente. Estou partilhando a minha tela, aí vocês me avisam se porventura não estiver aparecendo. Que o ano passado eu encontrei o Miguel e a gente estava discutindo exatamente os desafios do Sul Global, né? Apesar de eu ser da área de computação, assim como o Tiago, eu também tenho minhas reticências com relação à tecnologia para tentar resolver alguns problemas que a gente pode usar a inteligência humana de uma maneira um pouco melhor para poder fazer isso, né? E eu quis trazer para essa temática uma visão que às vezes a gente não dá conta no nosso dia a dia de como que essa transição energética e as mudanças climáticas podem afetar o nosso dia a dia, né? Então, eu quis trazer uma temática de resiliência, até para botar nessa mesa redonda com a discussão aí para os jovens pesquisadores. Eu sou do Brasil, acho que o sotaque não vai enganar, sou aqui de São Paulo, em particular.
E eu quis trazer essa temática e trazer a problemática que, trazendo números aqui do Brasil, mas indiferente que o Brasil, qualquer parte do mundo, principalmente o sul global, tem esses desafios, né? E a gente sabe que, por exemplo, as cidades cada vez mais estão aumentando a concentração de pessoas nas áreas urbanas. A África é um exemplo muito claro, que a tendência agora futura é que a África fique cada mais centralizada no ambiente urbano. E, obviamente, todo o norte global continua fazendo as suas emissões e aquelas discussões enormes, e, obviamente, o aquecimento global é uma realidade. Não podemos dizer assim exatamente qual é o impacto, mas a única certeza que a gente tem é que ele aumenta a probabilidade de eventos extremos nas cidades, né? E de que forma isso chega até a gente, né? Onde que chega aqui no sul global, no Brasil, na África, né? E se for olhar o próprio estudo da ONU, se for levantar cidades com mais de 500 mil habitantes, 59% dessas cidades, elas são suscetíveis a algum tipo de desastre natural. Então, você vê, mais da metade das cidades onde tem a maior concentração de população sofrem com a incidência ou probabilidade de ter algum tipo de desastre natural. E aí são vários, né? Meteorológicos, hidrológicos, chuvas, terremotos, maremotos, enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Alguns países, como o asiático, como o Japão, tem muito mais do que 2, 3 tipos de desastres possíveis, né? E para trazer um pouquinho mais para a minha região, só para vocês entenderem os números, que eu vou mostrar os números da minha região, mas isso também replica em regiões da África, do Norte, do Sul e assim por diante, Sul global, de como que a gente vê esse resultado, né? E esse resultado é desastre natural, nesse caso aqui, escorregamentos, choveu muito, infelizmente consegue ter desastres em regiões urbanas. Então, esse exemplo em 2011 foi um deslizamento de terra, que morreram mais de 900 pessoas só nesse escorregamento de forma direta, né? Uma região do Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro, 2011. Então, foi um evento único, né? Aí não vai acontecer nunca mais. Mas se a gente for levantar a curva histórica de mortes no Brasil, por exemplo, de escorregamentos, a gente vê que isso é uma constância. E vocês podem reparar nesse gráfico que tem 2 pontos bem elevados aí, né? E foi exatamente agora em 2022 que esse mesmo local, em 2011, que teve um grande acidente, teve outro novamente com mais de 400 pessoas morrendo só com relação ao deslizamento. Então, qual que é a mensagem que a gente passa aqui? Os locais que são suscetíveis a ter desastres naturais vão ser cada vez mais suscetíveis a ter problemas com as mudanças climáticas. Mas isso é um caso pontual, isso é realmente um exemplo numa única cidade. Então, eu trouxe um outro espaço aqui, um outro local, no caso São Paulo, que é uma outra cidade, outra região do Rio de Janeiro, e a gente trouxe alguns números aqui de 2019, que o estado de São Paulo tem 640 municípios, e 150 deles tiveram alguma ocorrência em 2019 com relação a desastres, de diversos tipos. Chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores, inundações. Morreram 41 pessoas naquele período de 2019 com relação a isso. Então, são dados que vêm mostrando que isso é uma realidade que já está hoje implantada na região. Mas é uma coisa pontual, será? Será que não foi só esse ano que aconteceu alguma coisa? Então, vamos pegar a série histórica. Se a gente for olhar o deslizamento que aconteceu desde 2002, que a gente vem fazendo esse levantamento, junto com o pessoal de pesquisa até agora, existe uma tendência de aumento de mortes por deslizamento. Então, é uma realidade que vocês podem ter a curva de tendência. Quer dizer, existe uma tendência natural do aumento desses óbitos que acontece por deslizamento. Isso acontece só com deslizamento. Alguém vai falar assim, é só deslizamento, isso não acontece com outras coisas. Se você for olhar para inundação, enchente, tem o mesmo cenário. Continua tendo essa realidade de aumento ano a ano da incidência de desastres que estão relacionados às mudanças climáticas. Então, a probabilidade aumenta. E as cidades que são suscetíveis a isso começam a ter mais casos referente a isso. E, obviamente, o que a gente vem trazendo aqui com pauta para discussão nessa mesa e para os jovens pesquisadores é que, obviamente, a abordagem de gerenciamento de risco para desastres, ela está cada vez mais presente no nosso dia, ou deveria estar. Então, o que acontece? Hoje a gente se vê muitas discussões globais que trabalham nessa parte de prevenção, preparação para os desastres frente às mudanças climáticas. Então, se discute muito sobre reduções de emissões, sequestro de carbono, metas mundiais, monitoramento, reuniões na COP,
Não vou nem falar aqui se tem resultado ou não essas discussões, mas pelo menos se discute. Mas tem algo muito mais preocupante também. A questão é, quais são as operações ou as ações locais para resolver o enfrentamento a realidades de eventos extremos? Eles estão chegando na cidade, aumentando cada vez mais a probabilidade, cidades são suscetíveis a isso, e a gente pode ver que nas nossas cidades, pouco se faz para se preparar a cidade para esses eventos extremos. Qual são a realidade de adaptar a cidade a esse novo cenário? Porque, não vou fazer nada. Então, não fazer nada significa que você vai conviver com isso de uma maneira muito pior do que está hoje. Isso vai tornar cada vez mais provável. Então, a temática que eu trouxe para essa mesa é que a gente sempre ouve falar dessas discussões globais sobre emissões, principalmente no norte global, e aí se discute muito se isso é eficiente ou não. Mas uma coisa que eu trago para nós aqui na nossa mesa é o que estamos fazendo para preparar as cidades para esses eventos. Essa é uma discussão que às vezes não é tão clara para todo mundo, e principalmente para quem trabalha na área de investigação e na cabeça dos jovens. E eu vou trazer aqui um cenário nosso ali de São Paulo para exemplificar, depois eu mostro outros aqui de outras regiões. Um exemplo lá da capital paulista, mas é uma realidade também lá em Minas Gerais, aí o Thiago pode até confirmar que a rede elétrica, por exemplo, é uma rede elétrica aérea lá no Brasil, onde os fios ficam nos postes, as árvores das cidades ficam ali do lado, enfim, tá sempre no meio com um nível bem complicado. Existem algumas soluções técnicas para isso, mas o governo e as empresas sempre falam: se vai gastar muito para enterrar os fios ou para mudar esse cenário, deixa eu ajeitar, não quero gastar dinheiro com isso. E vai, de certa forma, levando isso com o tempo, vai, a certa forma, empurrando mais para frente esse problema sem solução. E aí eu vou trazer um exemplo aqui na nossa região, aconteceu agora, recentemente, em novembro de 2023, em São Paulo, na capital paulista. Isso não foi só lá, mas existem outras cidades do Brasil e no mundo também que tem uma realidade parecida, que choveu um pouquinho mais do que o normal, deu uma ventania aí de mais de 100 quilômetros por hora, que foi a maior ventania que teve nos últimos 5 anos. Todo ano tem a última maior dos 5 anos, a última maior dos 10 anos, cada ano tem um novo recorde, vamos chamar assim, que tem rajadas de ventos e, obviamente, afetam a cidade. Coisa que não era comum, mas começou a ter na cidade de São Paulo, uma cidade gigante, né? E o que acontece? Aí caem as árvores. Cai árvore e, como vocês viram na imagem anterior, a árvore está em cima da rede elétrica. E quando uma árvore cai em uma rede elétrica, obviamente, aquela região que é atendida para aquela infraestrutura vai abaixo. E tivemos um resultado de 6 milhões de pessoas que ficaram sem energia elétrica por mais de 3 dias numa cidade de São Paulo, que é uma cidade bastante complicada para lidar com esses desafios. Como que a cidade lidou com isso? Ela estava preparada para isso? O que se fez exatamente para tornar a cidade um pouco mais resiliente? Porque não era possível que realmente a cidade ficasse tanto tempo sem energia, mas ficou. E aí começa a ter os prejuízos. Mais de 126 milhões de reais, no caso, foi o prejuízo que teve o comércio. Quer dizer, era caro para se trabalhar numa infraestrutura melhor, mas não é caro ter prejuízo quando você para de ter energia por 3, 4 dias seguidos para fazer isso. Aí sempre tem aquelas pessoas que falam: foi uma chuva única, isso não vai ter nada, o problema é a chuva. 2 semanas depois, veio uma onda de calor em São Paulo, que também não era comum. Onda de calor, maior temperatura do verão paulistano. E aí o que aconteceu? Acabou a energia. O pessoal começou a usar muito ar-condicionado e outras coisas mais, e a operadora de energia não tinha energia suficiente para prover energia. Ficamos sem energia novamente. Lá, 6 milhões de pessoas sofrendo novamente com os mesmos impactos que está acontecendo. Então, você tem uma cadeia simples, rápida, umas 2 semanas de novembro, que foi um mês bastante atípico em São Paulo, mas que revelou que essa mudança já chegou. Isso não é uma realidade só de São Paulo, não é uma realidade só do Brasil. Então, se você for pegar a própria Angola, que a gente pegou alguns trechos aqui, a própria Unicef, fala que o próprio país tem que lidar com desastres naturais, as crises alimentares e doenças que são provenientes das mudanças climáticas, e é preciso aumentar a resiliência dessas regiões, principalmente porque quem sofre mais com isso são as pessoas mais vulneráveis. São as pessoas que têm condições de moradia pior, uma condição alimentar mais fragilizada, e elas vão realmente ser mais prejudicadas. Quer dizer, o norte global continua trabalhando do jeito que trabalha, e os impactos vêm nas regiões aqui do sul global, porque o mundo é um só para todos nós, né? Então, também temos que investir na resiliência e aos desastres, porque ele já chegou.
E a mensagem que eu passo aqui para a gente finalizar, vamos chamar assim, para ser rápido, tá, Miguel? Para a gente não deixar tantas pessoas com fome, né? É que as mudanças climáticas já chegaram, né? Elas estão aí cada vez mais presentes. Acho que todo mundo já percebeu isso, não é uma novidade, só não sabe o quanto que isso é um impacto outro. E deixa a mensagem para os jovens, que as investigações e as ações que devem envolver atualmente, elas têm que pensar de como tornar as cidades mais resilientes a essas mudanças. E aí uma mensagem muito importante. Essas soluções, elas devem levar em consideração a realidade local, porque cada cidade tem seu próprio ecossistema. E as soluções têm que resolver os problemas dessa cidade, que é diferente da cidade vizinha. E aí é uma oportunidade de fazer investigação aplicada. De que forma que eu posso pensar numa solução, seja ela social, seja ela tecnológica, seja ela qual for, para a realidade da minha cidade e resolver essa questão que está sendo afetada de uma questão global que afeta a minha cidade, mas a minha cidade ela tem que ser resiliente para voltar ao normal o mais breve possível, para que a população não sofra tanto e tenha tanto impacto assim negativo nessa cidade. Então, a mensagem que eu passo aqui é exatamente isso. Existem algumas soluções que se discutem, algumas ações globais que devem ter, e existem vários estudos aí que apontam também, por exemplo, que a transformação digital, que é a minha área, a computação, que podem ter mecanismos para ajudar essa resiliência, né, que pode apoiar cidades através de monitoramento, predições e algumas coisas, junto com todas as outras ações que podem ter para poder ajudar isso, né? Então, termino aqui, Miguel, passando aí para você, até para a gente abrir as discussões exatamente sobre o assunto, meus contatos, quem quiser se conectar aí pelo LinkedIn, para abrir uma discussão mais longa no mundo online, fora dessa mesa. E, obviamente, volto a agradecer o convite, que é sempre bom compartilhar conhecimento e ouvir sempre essas duas realidades do sul global, que são realidades muito parecidas em alguns aspectos e tão diferentes em cada caso, né? E agradeço voltando para você, Miguel. Obrigado.